Episódio 1. As origens. A infância e juventude de Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nasceu em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais. Filho de João Cândido Xavier e Maria João de Deus, Chico foi o 9º dos 15 filhos do casal. A vida de Chico, desde o início, foi marcada por desafios que moldariam sua sensibilidade, fé e missão espiritual. Sua mãe, Maria João de Deus, era uma mulher humilde, mas profundamente espiritualizada. Quando Chico tinha apenas 5 anos, ela faleceu, deixando um vazio enorme na vida do menino. Esse evento foi determinante para seu desenvolvimento espiritual. Após a morte da mãe, Chico foi separado dos irmãos e passou a viver com uma madrinha, Rita de Cássia, mulher de temperamento severo, que o submeteu a muitos maus tratos físicos e psicológicos. Apesar do sofrimento, Chico desde cedo demonstrava uma sensibilidade incomum. Ele dizia ver e ouvir espíritos com frequência, experiências que, para muitos, poderiam ser confundidas com distúrbios ou fantasias infantis. Mas, no caso de Chico, esses fenômenos espirituais se intensificaram ao longo dos anos e se mostraram parte de uma mediunidade autêntica e missionária. Ainda criança, Chico relatava conversas com o espírito de sua mãe, que aparecia para confortá-lo e orientá-lo. Essas manifestações espirituais começaram a construir a base de sua fé e o conduziram mais tarde aos ensinamentos do espiritismo. Um dos episódios mais marcantes de sua infância foi o momento em que, aconselhado pela mãe espiritual, Chico suportou agressões de sua madrinha com serenidade, demonstrando um equilíbrio emocional incomum para uma criança da sua idade. Durante a juventude, Chico trabalhou desde cedo para ajudar no sustento da família. Aos 9 anos, já trabalhava em uma fábrica de tecidos. Com o passar do tempo, atuou como vendedor, balconista e datilógrafo. A responsabilidade precoce, aliada ao sofrimento vivido na infância, contribuiu para o amadurecimento de sua personalidade, que sempre foi marcada por humildade, disciplina e espírito de renúncia. Foi na adolescência que Chico começou a ter experiências espirituais mais intensas e conscientes. Em 1927, aos 17 anos, participou da fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, a convite de seu irmão José Xavier e do amigo e médium carismático Hermínio Perácio. Esse momento representou o início oficial de sua trajetória no espiritismo. No mesmo ano, psicografou sua primeira mensagem mediúnica pública, fato que impressionou os presentes pelo conteúdo elevado e pela linguagem refinada, vindos de um jovem com pouca instrução formal. Seu primeiro mentor espiritual identificado foi Emmanuel, espírito que se apresentou a Chico anos depois, mas que já o acompanhava desde os primeiros passos na mediunidade. Emmanuel viria a ser um dos maiores responsáveis pela condução moral e intelectual da missão de Chico Xavier, com quem manteria uma parceria mediúnica por décadas. Nessa fase inicial, Chico passava horas em atividades mediúnicas, frequentemente após uma longa jornada de trabalho em um cartório da cidade. Ele mantinha uma rotina exaustiva, mas sempre dizia que não se sentia cansado quando estava a serviço da espiritualidade. Essa entrega à missão mediúnica logo chamou a atenção da comunidade espírita local e nacional. Vale destacar que, nessa época, a doutrina espírita no Brasil ainda buscava se consolidar entre as camadas populares e intelectuais. A mediunidade de Chico Xavier, com sua clareza, fidelidade aos princípios codificados por Allan Kardec e profundidade moral, representava um marco importante para essa consolidação. Ele era, já na juventude, um instrumento raro. Humilde, disciplinado e com uma mediunidade de características impressionantes. O seu trabalho de psicografia começou a ganhar relevância, especialmente com a publicação de mensagens atribuídas a autores espirituais respeitados, e mais adiante, com a colaboração de nomes como o espírito André Luiz e o próprio Emmanuel. Mas antes de chegar a essa fase de grande reconhecimento, Chico passou por muitos testes espirituais, enfrentando dúvidas, incompreensões e perseguições. No final da década de 1920, ele enfrentou resistências da própria comunidade religiosa e até de alguns familiares. As manifestações espirituais que produzia frequentemente eram alvo de escárnio ou ceticismo, mas Chico nunca buscou convencer ninguém por imposição. Sua postura era de resignação, humildade e fé. Ele compreendia que o tempo e os frutos do trabalho espiritual falariam por si mesmos. Assim, Chico Xavier iniciou sua jornada de dedicação integral à causa espírita, em um cenário simples, com recursos limitados, mas com uma convicção interior que se tornaria uma de suas maiores marcas. Seus primeiros passos já demonstravam o caráter extraordinário de sua missão: consolar, educar e servir à humanidade, por meio da palavra dos espíritos. Este primeiro episódio revela, portanto, o alicerce espiritual e humano de Chico Xavier.
Uma infância de dor, mas também de amor espiritual. Uma juventude de trabalho árduo, mas repleta de descobertas mediúnicas. Um início marcado por desafios, mas guiado por uma fé inabalável. Nos próximos episódios, veremos como Chico Xavier se torna uma das maiores figuras do espiritismo mundial, com a publicação de suas primeiras obras psicografadas, o surgimento da figura de Emmanuel como mentor espiritual e o impacto profundo de sua missão na cultura e espiritualidade do povo brasileiro.